Antes de tudo, já te inscreve no canal aí, porque o que eu vou te contar agora é de cair os butiá do bolso. Um vereador de direita, o Rony Gabriel, resolveu encarar o sistema e expôs uma baita armação envolvendo o Banco Central e o caso do Banco Master, onde aparecem nomes como Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. A denúncia é que teria gente tentando montar narrativa para limpar a barra do banco e atacar o Banco Central, enquanto contratos milionários ligados à família de ministro viram fumaça no noticiário. A militância foi à loucura, correu para se explicar, mas o estrago já estava feito. O vereador foi para cima, não aliviou para os ministros do STF e deixou no ar uma pergunta que incomoda muita gente grande. Então te ajeita na cadeira, te inscreve no canal e acompanha até o fim, porque essa história mostra como jogam pesado nos bastidores do poder. Dá o play e vem acompanhar. Vereador, na terça-feira, logo cedo, o senhor me procurou com esse vídeo que o senhor tinha feito. Eu fui assistir a esse vídeo e fiquei muito impressionada com os detalhes do que o senhor relatou lá. Queria que o senhor explicasse aqui para o nosso assinante, porque, com base no que o senhor contou, um assessor do senhor teria sido procurado por uma empresa com uma proposta, que teria ali até uma cláusula de sigilo, para que o senhor usasse as redes sociais do senhor, que tem quase 2 milhões de seguidores, para atacar o Banco Central, que na prática blindaria o Banco Master. O senhor pode explicar para a gente como é que se deu esse processo, por favor? Perfeito, Andréa. Me procuraram, né, através das redes sociais e depois por WhatsApp, através do meu assessor, uma empresa dizendo que era responsável por uma questão de marketing que eles tinham para mim entregar, para me mostrar um caso de repercussão nacional que estaria o sistema envolvido, o centrão, a esquerda e coisa do tipo. A questão é que para que eu tivesse acesso a essas informações, eu precisaria assinar um contrato de confidencialidade. Um contrato esse que foi apresentado posteriormente com uma cláusula de R$800 mil em caso de quebra. Eu vi o contrato, vi que de fato se tratava apenas de um contrato de confidencialidade e disse para o meu assessor que ele poderia assinar esse contrato para que eles entrassem em contato e apresentassem aí sim do que se tratava o conteúdo. Fizemos uma reunião, né, via aplicativo de vídeo, e nessa reunião ele trouxe que se tratava de um reposicionamento de imagem. Eles eram uma empresa de reposicionamento e contenção de crises, né, de imagem, assim por diante, e que se tratava de Daniel Vorcar, se tratava do Banco Master. Isso ficou claro na reunião. E diante disso, eles queriam que fizessem vídeos no sentido de descredibilizar o Banco Central para dar a entender que foi feita a liquidação do Banco Master com certa celeridade. Mandaram, inclusive, alguns modelos, né, de alguns vídeos que já tinham sido feitos por outros influenciadores, no sentido de que era aquele o discurso, era aquele o roteiro. E também fortalecendo, né, a decisão do TCU, na época era uma decisão de 72 horas para que o Banco Central se explicasse quanto à situação do Banco Master e da liquidação do Banco Master. Eu disse que precisava de mais informações, que eu não estava entendendo, que, ao meu ver, dentro da minha narrativa e daquilo que eu tenho trabalhado e estudado sobre o assunto, não tinha muito a ver com aquilo que eu estava vendo, né, incluindo, questionei e a situação da esposa de Alexandre de Moraes, que foi contratada pelo Banco Master, como que isso poderia impactar. E ele me respondeu que, se necessário, eles pagariam minha passagem aérea até São Paulo para conversar com o cliente deles. Imagino que seja com o próprio Daniel Vorcar ou com alguém da equipe, alguma coisa nesse sentido. Falaram que tinha um valor, né, disponível para isso. Não cheguei a ouvir nem perguntar sobre o valor, mas ele deixou claro que era uma proposta que seria milionária no plural, por assim dizer. Posteriormente a isso, eu disse que entraria em contato para dar resposta. Uma hora depois, eu mandei um texto, uma mensagem de texto também através do meu assessor, que fez a tratativa pelo mesmo canal de comunicação que ele entrou comigo, que foi o WhatsApp, recusando a proposta e dizendo que não tinha interesse. E passaram-se alguns dias, né, que foi durante essa semana, eu vi que algumas decisões, por assim dizer, do TCU estavam encaminhando exatamente para o caminho da narrativa que estava sendo criada. E foi no momento que eu vendo que aquilo poderia acabar em pizza, muitas pessoas estão sendo prejudicadas, eu percebendo que parecia, ao meu ver, de que aquilo já estava pré-planejado, resolvi matar no peito aí essa cláusula de 800 mil e, enfim, tornar público isso, e posteriormente teve toda essa repercussão da imprensa. E aí, quando o senhor fala, a gente fez uma reunião por vídeo, quem eram esses interlocutores? O senhor pode falar para a gente, por favor? Era o senhor Salvador. Ele que estava na reunião. André Salvador, né? O nome dele. Perfeito, perfeito. Ele que estava na reunião de vídeo, é ele que me passou todas as informações diretamente, e do outro lado estava eu e meu assessor, Nathan Felipe Ribeiro. E ele dizia que ele era contratado por uma empresa para representar os interesses ali desse reposicionamento de imagem do Banco Master, é isso? Perfeito, perfeito.
E aí, quando o senhor diz assim, eu matei no peito essa cláusula de R$800 mil, não cheguei nem a ouvir a proposta. As informações que temos é de que seriam propostas, como o senhor disse, milionárias, chegando ali a R$2 milhões. O senhor ouviu de outros influenciadores, pelo que nós conversamos também, que outras pessoas foram procuradas. O senhor sabe me dizer em quanto ficaram essas cifras para esses outros influenciadores também? Andréia, após eu tornar isso público, né, e você teve a matéria feita por ti, a Malu Gaspar também foi mais, inclusive foi a fundo também nessa questão, muito do que eu ouvi foi muito por parte da investigação da própria imprensa. Então, a única pessoa que entrou em contato comigo disse, Rony, eu recebi a proposta também, e ela me permitiu, agradeço ela, que foi a Juliana Leite, que foi a primeira que entrou em contato comigo e disse, eu recebi, pode divulgar que eu também recebi, também não aceitei a proposta, né, mas não falou em números. Para mim, foi relatado que também se tratava de milhões, mas ela não falou o número exato, né? E posteriormente a isso, o que eu sei dos valores em si, foi aquilo que foi tratado pela própria imprensa, pelas investigações feitas pela própria imprensa até o momento. Otávio. Então vamos por partes. O Rony Gabriel não acordou um dia e resolveu inventar confusão, não. Ele conta que tudo começou quando uma empresa entrou em contato. Primeiro pelas redes, depois pelo assessor dele, oferecendo um trabalho de marketing que parecia normal, mas com um detalhe estranho. Um contrato de confidencialidade com multa altíssima se ele falasse alguma coisa. Imagina, Tchê, tu é vereador, influencia milhões de pessoas e chega um papel dizendo que se tu abrir o bico, pode ter que pagar uma fortuna. Só isso já acende o sinal vermelho na cabeça de qualquer um. Depois desse contrato, vem a parte mais pesada. Numa reunião por vídeo, o pessoal apresenta o verdadeiro plano. Eles se dizem especialistas em reposicionamento de imagem e contenção de crise e deixam claro quem é o foco da história, o Banco Master e o Daniel Vorcaro. A missão seria simples no papel, mas bem suja na prática. Produzir conteúdo questionando o Banco Central, dizendo que a liquidação do banco foi apressada e, ao mesmo tempo, fortalecer a narrativa de decisões do TCU que interessavam ao banco. E aí entra o detalhe que incomodou muita gente grande. Segundo o vereador, isso tudo acontecia num contexto em que contratos milionários ligados à família de ministro do STF já estavam no radar. Ou seja, não era só defender um banco qualquer, era blindar um esquema inteiro que poderia respingar em gente muito poderosa. O que deixa o caso ainda mais tenso é que, de acordo com o relato, não era só ele. Outros influenciadores também teriam sido procurados com propostas parecidas, com valores altos e roteiros prontos, só esperando alguém topar vender a opinião. Uns teriam recusado, outros ninguém sabe direito se aceitaram ou não, mas os vídeos com discurso igualzinho começaram a pipocar nas redes. E é aqui que a coisa muda de nível, deixa de ser só uma disputa entre banco e autoridade e vira uma pergunta séria sobre até onde vai a compra de narrativa no Brasil. Vem para a continuação comigo. Vereador Otávio Guedes, prazer falar com o senhor. Vereador, o senhor desenhou aí mais ou menos o roteiro, tirar a credibilidade do Banco Central, o que é crime pela lei que protege o sistema financeiro, e apoiar o TCU. Eu queria entender melhor isso, porque no pedido que o ministro Jonathan Jesus faz, ele quer saber se a decisão foi apressada, se a decisão técnica foi melhor, se outra alternativa deveria ser adotada e se o Banco Central avaliou corretamente o risco. Era esse o roteiro que propuseram ao senhor? Esse era exatamente o roteiro proposto. Exatamente o roteiro proposto, no sentido de que foi usado, inclusive, eles estavam usando como taxa, claro, cada influenciador fez as matérias baseado na sua forma de se comunicar, pelo que eu percebi, mas deixando claro que esses influenciadores foram mandados pela própria empresa como um modelo a ser seguido. Não estou dizendo que eles assinaram ou deixaram de assinar o contrato, mas a empresa mandou, né, esse roteiro como modelo, então os indícios, aí não sou eu que vou dizer. Agora, era uma matéria, sim, que dizia que o TCU deu 72 horas para prestar explicações, e o conteúdo é exatamente esse que você citou, era isso que deveria ser dito. Quando a gente está acompanhando essa investigação da polícia agora, o senhor já chegou a ser contatado para poder prestar depoimento e ajudar nas investigações? André, até uma coisa que me causa estranheza, que até o momento não, né? Eu vi uma matéria agora pela manhã, de que foram encontrados indícios, né, no celular do senhor Vorcaro, de que ele ordenou essas questões, esses ataques, né, de influenciadores e tudo mais. E me chama muita atenção porque, até onde sabemos, o Caro, ele não está com celular, ou seja, esses indícios foram encontrados de algo antes mesmo dele ser preso, antes mesmo dele tentar viajar para fazer, né, aquela suposta venda, ou, enfim, as explicações dele. Chama atenção também que, até o momento, a Polícia Federal não me procurou, mas acabei de ver uma matéria também que a defesa do Vorcaro já apresentou no Supremo Tribunal Federal uma defesa dizendo que ele não tem nada a ver com isso, sendo que as investigações parece que estão em fase preliminar, né? E, novamente, isso cai
lá no Supremo Tribunal Federal, né, nas mãos, né, do ministro Dias Toffoli. E uma coisa que eu percebi também, né, no decorrer das matérias é que as decisões do Dias Toffoli quanto à questão do TCU, quanto à questão de não abrir, né, durante a CPMI do INSS, o sigilo de Borcari e assim por diante, elas também pareciam frágeis no sentido de que vinham recebendo muitas críticas da própria imprensa. Né? Então, essas decisões que ligam ao TCU, que têm ligado todas as situações, estavam frágeis, e me parece, isso é uma opinião minha, de que essas contratações, né, de influenciadores era para dar o contraponto e talvez gerar uma espécie de conforto ou normalidade no sentido de que essas decisões poderiam ser realmente reais, de que Borcari realmente poderia ser vítima. Né? Então, eu estou aguardando, né? Eu tenho, inclusive, as conversas em ata notarial que eu fiz em cartório e o contrato ele é assinado digitalmente. Então, todas essas informações... Tudo registrado, né? Eu registrei absolutamente tudo, porque tudo que eu falei, tudo que estou falando, eu posso comprovar. O senhor tem um trecho desse contrato aí para mostrar para gente? Eu não tenho ele aqui, ele está em PDF, está só em PDF em várias nuvens, em vários locais, para resguardá-lo. Tá bom. Foi dispensado da acariação e a partir daí é que o TCU ganha mais relevância do ponto de vista do noticiário, da opinião pública. Que datas o senhor poderia nos trazer para essa coincidência, essa convergência entre o noticiário e as autoridades, e as decisões das autoridades? É interessante teu raciocínio cronológico, porque no dia 29 de dezembro, se eu não me engano, foi quando ele entrou em contato comigo. Foi uma segunda-feira, 28 ou 29. Isso vocês podem confirmar depois no calendário, mas foi uma segunda-feira. Só que ele tentou entrar em contato comigo diretamente, que eu vi depois das mensagens, se eu não me engano, uma semana antes. Né, que é mais ou menos esse período que você citaria, mas só conseguiu contato posteriormente, porque eu, com minhas redes sociais, eu tenho em torno de 90 milhões de visualizações por mês lá no Instagram. Né, então, eu recebo mensagens diárias, as milhares de mensagens diárias, então eu não consigo ver tudo. Então, ele consegue contato comigo através do meu assessor, inclusive, nas provas, ele fala de como ele conseguiu ali o contato do meu assessor, e a partir disso, mais ou menos nessa época aí, pós-Natal, aí, que parece que eles começam a disparar essa questão do TCU em si, de descredibilizar o Banco Central em si, e me procuraram, conseguiram, na verdade, o contato comigo em torno do dia 28 ou 29, eu não lembro exatamente a data, mas eu acho que foi dia 29, uma segunda-feira. Porque terça-feira, dia 30, foi a cariação, então dia 29 é segunda, tá certo. Da PF. Boa tarde, vereador. Arthur da PF agora perguntando. Muito obrigado pelo seu tempo conosco. O senhor disse que recebeu como modelo desse agente, recebeu vídeos já feitos por outros influenciadores. Eu li que o senhor não mencionaria esses outros influenciadores, mas eu queria saber do perfil desses influenciadores, no sentido de trabalho, que o senhor mesmo mencionou que isso é fora do tipo de vídeo de inserção que o senhor faz. Isso que chamou a atenção da gente. Influenciadores que tratam de assuntos muito diversos, tipo coaching espiritual, esse tipo de coisa, decidindo falar do Banco Central. Como era o perfil dos influenciadores que serviam como modelo para o trabalho que o senhor deveria ter feito? No meu caso, é importante salientar que eu falo, sim, sobre política e economia lá no meu Instagram. Então, era algo que, quando chega a proposta para mim, eu ouvi do que se tratava, eu entendi na hora, porque é algo que eu tenho o tato diário, né, os estudos diários que eu faço para fazer minhas análises, elas são voltadas a isso. Então, no momento, eu já percebi que se tratava de algo. Agora, a questão dos outros influenciadores, o perfil dos influenciadores, tem uma menina que fala sobre o mercado financeiro, eu conhecia, na verdade, o perfil de todos eles, tem outros que falam de política diariamente, tem outros que falam, como tu disseste, de coach de alguma coisa, enfim, tem página de fofoca como a Alfinetei também foi mandada como exemplo. Mas o que eu percebi em padrão, isso, analisando a minha situação e analisando o depoimento de outros que eu vi também através da imprensa, é que tem influenciadores de todos os espectros políticos, tanto de direita quanto de esquerda, quanto, enfim, influenciadores de páginas de fofoca, ou seja, existe uma série, não tem um perfil específico quanto a isso. Tem páginas aí que um dia antes estavam falando sobre o relacionamento da Virgínia, no outro dia do Banco Master, e questionando o TCU. Então, assim, é muito ampla, né? Até no denegrir imagem de candidato político e coisa do tipo. Ou seja, são um perfil muito complexo. Tem que ser levado em consideração também que não é um crime, né? Você não acha, vereador? Isso é um crime, né? Isso é um crime, né? Eu posso ir mais longe ainda quanto a isso, porque eu sou um parlamentar. Então, se você oferece dinheiro para um parlamentar, mesmo eu sendo um vereador na cidade de Erechim, eu ainda sou um parlamentar. Ou seja, a gente está tratando de corrupção ativa, está comprando as minhas opiniões, a minha influência nas redes. Parece que teve um deputado de São Paulo também que recusou a proposta, que no decorrer dessas investigações ele abriu agora, que também recusou a proposta, um deputado novo, ele também é parlamentar. Então a gente não está tratando apenas da criação de uma narrativa ou assim por diante. A gente está falando simplesmente de que existem coisas, investigações que elas têm que avançar mais para saber até que ponto que isso vai. Sobre contratar influenciadores, por exemplo, a gente pode citar citei agora pouca agência, a Mind 8 era contratada do Big Brother para botar nas redes sociais questões do Big Brother, por exemplo, para alavancar o próprio programa. Isso é super normal, é normal eles fazerem esse tipo de contrato. O que não pode é comprar uma opinião que vai distorcer a opinião pública no sentido de uma investigação que pode ser cara, né, para o Brasil, que tem muita gente que foi lesada, e trazer uma credibilidade ou descredibilidade para trazer um certo conforto para que o agente público tome uma decisão, que as decisões de agentes públicos elas têm que ser baseadas na lei.
na jurisprudência, no entendimento, enfim, existem várias questões na Constituição de como isso deve ser feito. Então, quando você cria narrativas em torno de uma decisão ou que pode influenciar uma decisão para gerar uma certa normalidade no público, aí sim isso tem que ser investigado, mas tem que ser investigado ponto a ponto, influenciador a influenciador, quem sabia que de fato estava fazendo, quem era ingênuo e acabou achando que estava fazendo só uma publi. Eu não creio que os influenciadores são responsáveis por uma milícia digital. Responsáveis por uma suposta milícia digital nesse sentido é quem contratou e fez isso com o intuito de fazer isso. Essas pessoas têm que ser investigadas. É um prazer enorme estar aqui com vocês, poder estar trazendo essas informações e dizer que se não tivesse tomado essa repercussão toda, talvez eu estaria extremamente desprotegido, né, por ter coragem, ter peitado esse contrato, ter feito isso, trazido isso a público, porque isso é um caso que, eu quero repetir, isso não pode acabar em pizza e todo mundo tem que ser investigado. Todo mundo, desde Vorcar até a esposa de Alexandre de Moraes, até mesmo o ministro Alexandre de Moraes, por sua esposa estar lá, ele ter ido no Banco Central, tudo isso tem que ser investigado. Vocês da imprensa precisam continuar em cima desse caso. Precisam continuar. E parabéns pelo trabalho. No fim das contas, o que a gente viu aqui foi um vereador de direita, o Rony Gabriel, colocando a cara a tapa e descrevendo um esquema que, se for comprovado, mexe com gente muito grande. Ele fala de guerra de narrativas, de tentativa de blindar o Banco Master, de contratos milionários ligados à família de ministro do STF e de decisões que, no mínimo, precisam ser explicadas com muito mais transparência. O ponto dele é claro: se há suspeita de que ministros foram beneficiados, se há indícios de vantagem financeira e influência em decisões que deveriam ser técnicas, isso não pode ficar só no noticiário de alguns dias. Tem que ser investigado até o fim, doa em quem doer, sem proteção especial para toga nenhuma. Quem recebe salário pago pelo povo tem que prestar contas ao povo, principalmente quando cifras de dezenas de milhões entram em cena. E, sinceramente, se um país quer se levar a sério, não dá para tratar esse tipo de denúncia como fofoca política. Ou se apura direito, com independência e coragem, ou a mensagem que fica é a de sempre, que existe um Brasil das regras rígidas para a maioria e um outro Brasil bem mais confortável para quem circula entre bancos, tribunais superiores e bastidores de poder. Se esse vídeo fez sentido para você até aqui, já dá aquela força, aperta no like agora, isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e deixa a tua opinião nos comentários, quero saber como você está vendo tudo isso. E se ainda não é inscrito, se inscreve aí para não perder os próximos conteúdos. Tamo junto e até o próximo vídeo.